Ele tem um timer de 3 segundos. Então, aqui agora eu vou estar 3, conectando 2, aqui. Agora eu vou ajustar aqui. Pronto. Agora vamos ajustando esse trem aqui. Acertar as ferramentas aqui para esse trem funcionar. Mas essa câmera não tá melhor. Essa luz. Mas é o que tem agora. Então, vou editar o som aqui. Aqui. Já o povo começa a aparecer ali, ó. Aí conectou? Deu? Agora. Olha lá. Pô, até que ele fica legalzinho ali, né? Já tem. Tem 7 ali. Vamos lá. Agora eu vou entrar aqui, editar. O povo já tá chegando aí. Enquanto isso, vamos ajustando aqui. Nova lei trabalhista. Já deve ter gente lá, boa noite, tá vendo? A Lídia ali, mandando boa noite. Lídia, o som tá chegando bem aí? Ô, Tânia, tá legal o áudio também aí ou não? Participe. Agora, olha lá, Cristiano Silva. O povo tá chegando aí. Tá legal o áudio aí, tá saindo bem a imagem. Tá sim. Oswaldo, você tá onde, Oswaldo? Que cidade você tá? Vamos esperar que eu tô ajustando aqui só as ferramentas, a gente já começa a conversar, tá bom? Tô olhando pra cá, mas não olhar pra cá, eu tenho que olhar pra câmera. Ó, tá aí a Tânia, tudo perfeito, professora, a Lídia, boa noite, a Tânia, tá ali, o Oswaldo. Tá saindo perfeito o som aí? A imagem também. Adri. Também a gente está transmitindo não só pela página do Facebook também, mas pelo Instagram. Tô tentando, né? Tá certo no Instagram aí também, tá saindo legal. Estamos transmitindo hoje não só pelo Facebook, mas também pelo Instagram. Cada dia a gente está tentando melhorar aqui a tecnologia para ficar melhor, né? Vamos lá. Eu tô aqui com a doutora Luana, aqui o som está ótimo, a imagem. Cristiano, você tá onde? São José dos Campos. O Oswaldo, você tá onde, Oswaldo? No Instagram, depois a gente vai aí responder todo mundo também, né? Andrade, a Anne, tá bem aí a imagem, o som de vocês? Ó, eu tô aqui com a doutora Luana, que nessa nossa segunda aula da nova legislação trabalhista, né, doutora? Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a questão da demissão, da jornada de trabalho, da contribuição sindical, da questão da gravidez, da questão do descanso semanal. Quero lembrar que são 17 tópicos que a gente vai estar conversando aqui com vocês, né? Nós conversamos 5 tópicos semana passada, né, sobre a demissão, jornada de trabalho, a contribuição sindical, a questão da gravidez, a questão do descanso semanal, né? Hoje a gente vai conversar sobre a questão do home office, que é o trabalho em casa, do banco de horas, que também é uma polêmica, da livre negociação, da terceirização e da questão das férias. São 17 tópicos que a gente vai estar conversando nessas 3 aulas, né? Já conversamos 5 semana passada, hoje a gente vai conversar mais 5, né? E depois na próxima aula sobre custo das ações de justiça, os casos de arquivamento das ações, a questão do dano moral, da equiparação salarial, da justiça gratuita, da multa e da rescisão contratual. Enfim, são 17 tópicos. Hoje a gente está transmitindo não só pelo Facebook, mas também pelo Instagram, que a galera está nos acompanhando aí. É uma forma de também poder interagir e conversar com todos vocês. Quero já boa noite para Irene Rezende, para o Benê, boa noite, mais um momento de entendimento da reforma trabalhista.
da Anne, da Rose, Cristiano Silva, o Osvaldo, a Júlia Batista, o Marco Guerreiro, a Sofia que vai ser advogada também, né, Sofia? Padri, Patânia. Ó, se vocês estiverem ouvindo legal aí, pedir para vocês, ó, curtirem, clicar no curtida aí, manda um oi pra gente, tá bom? Só pra gente poder começar a conversar aqui, né, doutora? A gente conversa mais um pouquinho, informar toda essa audiência que a gente tem aí no Facebook e também no Instagram. É um prazer estar aqui de novo, principalmente aí com o pessoal acompanhando. E é bastante assunto, né, doutor? É bastante assunto e a gente precisa aí fazer a nossa missão de trazer à população esse conhecimento, porque foi uma lei que não teve nenhum debate. Então, em novembro entra em vigor e o pessoal tá perdido. Ou seja, tá todo mundo perdido, né? Porque a lei foi aprovada agora. Mas muitas pessoas perguntam, a pergunta comum é o seguinte: a lei já foi aprovada, ela já está em vigor ou não? Não, ela está no período aí de vacatio legis, ou seja, entra em vigor a partir de novembro, ela foi publicada, sancionada, publicada, mas ainda está no vigor no período de adaptação que a gente chama aí, né? Então, mas a partir de novembro é para valer. E os processos, uma grande preocupação, hoje muitas pessoas me perguntaram aí depois do nosso momento lá na rádio, mandaram perguntas pelo Facebook a respeito do como ficam os contratos de trabalho, como ficam os processos, né? Tive uma audiência hoje, também os juízes estão meio assim, estão estudando a situação. Ou seja, né, a lei foi aprovada agora, mas ela vai entrar em vigor somente em novembro. Tem um período aí de vacatio legis, que é um período, né, onde há uma adaptação, a tendência é que a OAB instrua os advogados, que os juízes também se organizem, mas a lei vai entrar em vigor no mês de novembro. E a lei entra no vigor, ou seja, e os processos? Uma pergunta comum da aula anterior, e com certeza vai ser da aula de hoje também, os processos que já tiverem em andamento, doutora, como é que vai ficar? Então, a parte do direito material, ou seja, aquilo que o empregado... por exemplo, uma questão que mudou, o intervalo intra-jornada, que é aquele descanso para refeição e almoço ou jantar. Que isso, antes, em tese, era no mínimo uma hora? Para a jornada de mais que 6 horas, dia, 1 hora. 1 hora. Então, ou seja, jornada com mais de 6 horas de trabalho, era obrigatório o mínimo de 1 hora de descanso no intervalo. De almoço ou jantar, né? Se não concedido, o empregador pagava a hora cheia. Então, se o empregado tirasse 10 minutos... recebia 1 hora. Sim. Isso não vai abarcar os processos já distribuídos, até porque é princípio constitucional do direito adquirido. Mas de novembro em diante, o contrato de trabalho pode ter essa previsão de que o horário de refeição foi reduzido, por exemplo, para 30 minutos. Ou seja, o empregador ele pode chegar para o funcionário a partir de novembro e falar para o funcionário: olha, você não vai mais almoçar durante 1 hora. Aqui na minha empresa... Aqui na minha empresa a regra do almoço é somente 30 minutos. Né? É uma regra que vai poder ser. Agora, é um acordo entre as partes, entre o empregador e o funcionário, entre o empregador e o empregado. Agora, o que vai acabar acontecendo, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso, doutora, é que essa crise gigantesca de desemprego que está aí. Se o empregador chegar para o funcionário e falar: olha, aqui você não vai, o almoço não é mais de 1 hora, o almoço agora é de 30 minutos. Se o cidadão não concordar, o que vai acontecer? É aquele famoso, né? Tchau para você, que eu vou pegar uma outra mão de obra. E nessa crise de desemprego que está aí, simplesmente o funcionário vai acabar concordando, né? E esse tchau de maneira reduzida. Por quê? Se tiver essa concordância, ou seja, o comum acordo para demissão, o empregado deixa de receber 40% da multa, recebe 20%, e deixa de sacar 100% do FGTS, saca 80%. E o aviso prévio, que, por exemplo, seria 30 dias, passa para 15%. Então, até o tchau tem aí uma negociação e aí ele acaba Ou seja, no modo geral, a lei vai mudar muito o dia a dia, né, do cidadão, e é importante que você que está nos acompanhando agora aí, né, se você não assistiu a aula anterior, está na minha linha do tempo aí do Facebook, né? Peço que na parte superior também do meu Facebook tem o botão cadastre-se aí, cadastra aí o teu e-mail, né? Eu vou para a lista das pessoas, da minha lista de e-mails que eu tenho cadastradas, nós já mandamos por e-mail para todos esses a aula anterior. Essa aula de hoje eu vou mandar também para a nossa lista de e-mail. Você que está acompanhando aí no canto superior aqui do meu Facebook, tem um botão cadastre-se ali, clica ali, cadastra o teu e-mail,
né, rapidinho, e você vai começar a receber as informações que a gente manda semanalmente, e também vou te mandar essas 2 aulas que nós já fizemos. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a Tairine, para o Gustavo Torraca. Gustavo é meu aluno na Jacareí, para o Ramon, para o Joab também, que é meu aluno, para Maria Aparecida, para Márcia, para Bruna, para Diene Okamoto. A Irene pergunta o seguinte, doutora, gostaria de saber, trabalhei à noite das 20 às 8 horas da manhã. Tenho direito de adicional noturno? Fui cuidadora de idosos. Sim, ela é, pela Lei 150/2015, empregada doméstica, considerada como aquele que presta serviço em residência. Então, por ela trabalhar das 20 às 8 horas da manhã, ao adicional noturno. entendeu? Ela tem adicional noturno. Ela trabalhando muito tempo, né? Ela trabalha aqui 12 horas. Deve ser 12 por 36, né? Então ela tem direito, então a Irene tem direito ao adicional noturno. E os né? reflexos, né? Bom, a Wanda está aqui e tal. Bom, doutora, nós conversamos na semana passada sobre a demissão, sobre a jornada de trabalho, a contribuição sindical que foi extinta, né? A questão da gravidez, que é um absurdo, né? Agora a mulher grávida vai poder trabalhar num ambiente insalubre, né? Desde que tenha aí a autorização médica, mas ela vai poder trabalhar num ambiente insalubre, né? Isso é um absurdo, e você que está acompanhando agora, saiba também que a mulher somente tem, se ela for mandada embora, depois que ela for mandada embora, ela descobrir que está grávida, ela tem que notificar a gravidez em até 30 dias. Até 30 dias. Né? Se ela descobrir que está grávida depois de 32 dias que ela for mandada embora, esquece. Perdeu esse direito. Né? São os absurdos da nova lei. E conversamos também sobre a questão do descanso. Sim. Hoje nós vamos conversar sobre a questão do home office, do banco de horas, da questão da negociação, a terceirização e das férias. No home office, doutora, o que mudou? Então, home office é o trabalho em casa, né? É o trabalho em casa. Não tínhamos previsão legal, então assim, a CLT ela trazia lá o teletrabalho, né? Mas o home office não existia uma regulamentação. E o que é o home office? É aquele trabalho em casa e que não existe um controle da jornada. Porém, qual é a novidade legal que também assim é de saltar aos olhos? O que o empregador pagar, por exemplo, se o empregado usa energia, telefone, tudo isso, ele tinha direito a ser reembolsado e fazia parte da sua remuneração. Se ele usava em prol do trabalho. Isso, para o trabalho, né? Sim. E não era aquela questão assim, é remuneração. Hoje, a lei traz de forma expressa que todos esses benefícios, que, por exemplo, esse reembolso que o seu empregador pagar para esse empregado que trabalha em home office ou teletrabalho, ele não integra a remuneração. Então, por exemplo, eu ganho R$1.000, um exemplo prático, ganho R$1.000 e reembolso 500 por mês. Isso antes fazia parte do meu salário, então ia incidir INSS, FGTS, hoje não mais. Esses R$500, ele não tem mais o caráter salarial. Não integra mais? Não integra. Então essa é uma mudança. Mas isso foi positivo ou foi negativo? Então, acho que para o empregador é positivo. Para o empregador, sem dúvida. E mais, o trabalho, o material, por exemplo, eu preciso ter um computador de última geração. O empregador me fornecia isso. Hoje é as minhas expensas, eu é que tenho que custear. Então, se eu quero ter o trabalho em casa, eu também vou ter que ter o equipamento. E aí, o empregador? Né? Só me paga lá o valor mensal. Ou seja, como se fosse, acabou virando quase que uma pessoa jurídica. Né? Quase que uma relação... Um autônomo, vamos quase que uma relação de pessoa jurídica. Então ele não integra o que ele me pagar mais para reembolso de despesas, não é remuneração. Sim. E também os meus equipamentos, hoje o ônus é daquele que trabalha como home office ou teletrabalho. Doutora, a Lucimara, ela pergunta o seguinte, mas é obrigatório o pagamento dessas despesas pelo empregador? Na vigência da lei até hoje, ou seja, sim. Viu, Lucimara? Na lei atual, né? Na lei atual é obrigatório. Isso até novembro. De novembro para frente, que é nova legislação, não é mais obrigado. É Lucimara, né? A Lucimara Siqueira. Lucimara. Ela pergunta o seguinte, mas é obrigatório o pagamento dessas despesas pelo empregador? Sim, porque a CLT hoje, ela dispõe o seguinte, que o custo do negócio é do patrão.
ele não pode repassar o custo para o empregado. Agora, nessa condição do home office, isso foi... A partir de novembro, né? Só deixar bem claro que a gente está conversando aqui, existem 2 momentos, né? O momento atual agora e a nova legislação que entra a partir de novembro. Deixa eu só registrar aqui a Viviane Viegas, a Thelma Mota, boa noite, o Dr. Fábio Melo, meu parceiro também, brilhante advogado. O Cristiano Silva pergunta o seguinte, doutora, dúvida, na legislação antiga tinha 1 hora de almoço e houve um acordo na nova legislação de 30 minutos. E os outros 30 minutos, como é que fica? Então, até novembro, quem está trabalhando... Ele pergunta os outros 6 minutos, ele passa a ser da jornada de trabalho. Passa a ser da jornada e não é remunerado. Não é remunerado. Não. A lei até agora, porque a gente parece, ficou bom para o empregador, né? Por enquanto, sim. A Lourdes, boa noite. A Suelen. Doutora, o segundo tópico de hoje, a questão do banco de horas, que também é uma grande polêmica, né? Como é que houve também mudança, houve alteração também no banco de horas? Posso só complementar um pouquinho do home office, que os contratos atuais, eles poderão ser aditados a partir de novembro e o empregador coloca essa condição de que de novembro em diante ele não mais vai entregar os equipamentos necessários. Então, a lei prevê uma possibilidade de aditivo para os contratos atuais de teletrabalho, então, ou seja, só para a gente destacar aí. Hoje a gente está fazendo a transmissão aqui pelo Facebook e também aí ele deu uma travada no vídeo. Vamos ver, já vai destravar. Galera, tá legal o som, o áudio aí, porque parece que deu uma travada. Deixa eu dar uma verificada aqui, ó. Eu não sei se o som tá saindo bem aí, peço se estiver saindo legal, ó. Clica no curtir aí, peço que, olha, dá uma clicada no curtir, manda um oi, só para ver aí se o som tá saindo bem, porque parece que deu uma travada, eu acho que voltou agora. Né? Se vocês estiverem ouvindo bem aí, peço que vocês dêem uma curtida, né? Compartilhe, né? Manda uma mensagem de um oi aí, só para ver se está saindo legal a imagem. A gente está fazendo essa transmissão hoje, não só aqui pelo Facebook, mas também pela página aí do Instagram. Jesus. Vamos desligar ali. Pera aí, só um minutinho. Tira a tomada. Tirou? Vou pegar um fio aqui. Tirou a tomada? Pronto, vamos continuar. Voltamos. Tá meio escuro, mas queimou uma lâmpada aqui. Não sei se vocês estão ouvindo a gente aí, dá dando pra ver. Peço que dê uma curtida aí, né? Clique aí no oi. Explodiu a lâmpada sua, acredita? Explodiu a lâmpada. É mole? Ainda bem que pra você ver, mas estamos vivos aqui. Né? Vou ter que pegar pôr aqui também no escritório como é que chama? Como é que chama aquele trem de bombeiro? Vou chamar o bombeiro aqui no escritório. Você imagina? Fazendo uma transmissão ao vivo, pega fogo, explode tudo aqui dentro, já pensou? Ia ser assim, algo sobrenatural. Né? Mas tá bom, é assim, nós tentamos, né? Não deu muito certo ali, explodiu o trem, mas tá bom. Extintor, isso aí, Joab, extintor. Mas não sei se está dando para ver legal aí, né? Mas nós vamos melhorar. Doutora, o Cristiano pergunta da questão dos 30 minutos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente continuar. Ailton, boa noite, professor. Queria saber se vai ser possível contratar mão de obra terceirizada para trabalhar diretamente no produto final da indústria. Sim, vamos falar isso ainda hoje, sobre a terceirização, mas é possível terceirizar a finalidade, o objetivo final da empresa. Nós já conversamos sobre a questão do home office, do banco de horas. Banco de horas agora. Banco de horas, então, o que tem de alteração? Então, uma das principais mudanças é que antes o banco de horas dependia da convenção coletiva, ou seja, o sindicato participava dessa negociação para a criação de banco de horas. Hoje, a partir de novembro, não será necessária a participação do sindicato. Então, o empregado e seu patrão podem negociar o banco de horas. Ou seja, o sindicato novamente agora está fora do processo, como já está fora do processo na questão da contribuição sindical. Isso. A contribuição sindical foi extinta, né?
Antes era obrigatório, ou Opcional. seja, Hoje é opcional. até novembro é obrigatório, o trabalhador vai ter que, ela é obrigada a dar um dia do seu trabalho para o E sindicato, foi só esse ano. né? Mas a partir de novembro é opcional. Isso, aí em março do ano que vem, que seria o desconto, quem não quiser já manifesta lá para o seu empregador. Então, a partir de novembro, o cara não quer, vai lá, procura o sindicato, fala que não quer e acabou. O próprio empregador. Tá. E na questão do banco de horas também, agora não tem mais a obrigatoriedade de ter o sindicato no meio do processo. Não. Pode ser um acordo. pode ser um acordo entre funcionário e Patrão. o funcionário e o patrão. Isso. E o pior, doutor, agora o que causa mais aí curiosidade de como ficará. Pode ser tácito. O que é o tácito? O verbal. Então, o empregador sendo demandado, qual vai ser a linha de defesa? Eu ajustei um banco de horas tacitamente. A lei prevê. Então, isso também é uma coisa que assusta. Só para ressaltar a título de conhecimento, tem bastante gente aí que está fazendo direito, a lei do Aqui tem o Ailton, tem bastante aluno de direito aqui. A lei dos domésticos, que é de 2015, a 150/2015, ela trouxe essa possibilidade do acordo entre o empregado doméstico e o seu patrão a respeito do banco de horas sem intervenção do sindicato. Ou seja, na questão dos domésticos já era dessa possível. forma. Então, na realidade, só estendeu aos demais essa oportunidade entre empregado e empregador de fazer essa proposta, esse acordo. Exatamente. Então, hoje, se o patrão não quiser pagar hora extra, ele firma expressamente ou tacitamente esse acordo e não paga as horas extras e o empregado compensa depois. Vamos ver se tem mais pergunta aqui para a gente poder ir para o terceiro tópico de hoje, que é a questão da negociação. Explodiu o trem da luz aqui, é mole o negócio desse. Viviane, o empregador está ficando poderoso demais, a mensagem da Viviane. O André disse que travou. Tá saindo bem a imagem aí, tá travada, o som como é que tá? Porque na verdade eu tinha feito aqui uma alternativa para melhorar a iluminação, mas não deu muito certo. Quase que explodiu o negócio ali. Mas para mim aqui tá bem legal a imagem, né? Não sei, eu pedi para vocês comentarem aí. Se estiver legal a imagem, vou pedir para vocês, clica no curtir aí, por favor, porque é uma forma de eu saber se tá legal a imagem aí com vocês. A Thalita pergunta o seguinte, doutor, e quem já estiver registrado antes dessa nova lei? Então, alguns assuntos, por exemplo, banco de horas, a redução do horário intra-jornada, que é o descanso, com certeza o empregador orientado vai chamar os empregados e fazer aí um aditivo contratual. A Suelen pergunta o seguinte, então se houver acordo entre as partes, mesmo que vá contra a convenção, pode? Pode. Vai poder. Então, viu, Suelen? Mesmo que vá contra a convenção, se tiver acordo entre as partes, a partir de novembro vai poder. Já bem claro que a lei entra em vigor em novembro. Tá legal no Instagram também. A gente está tentando fazer a transmissão hoje aqui, não só pelo Facebook, mas também lá pelo Instagram. Quem não me segue lá no Instagram é Cristiano Pinto Ferreira, ADV. Né? A gente está transmitindo não só para a página do Facebook, mas também para o Instagram e tentando alcançar o maior número de pessoas para poder ter acesso às informações. A Kelly Pérez diz o seguinte, oi, boa noite, gostaria de saber, eu trabalho em um hospital. E aí colocaram um relógio de ponto em cada UTI para não gerar banco de horas para ele não pagar. E o ponto de entrada não é local de registro? Acho que essa é aquela pergunta. Kelly Pérez, oi, boa noite, gostaria de saber, eu trabalho em um hospital e ele colocaram um relógio de ponto em cada UTI para não gerar banco de horas para ele não pagar. E o ponto de entrada não é para registrar, sou CLT. Então, na verdade, assim, talvez o empregador está estendendo o ponto para cada local de trabalho para não ter aquela diferença de horário, de hora em itinerário ou à disposição. Porque nada assim, quando você... Se você passa... Uma polêmica que aconteceu aqui até na General Motors, aqui em São José, né? O cidadão, na hora que ele entrava, ele entra, a partir do momento que ele entrou na fábrica, ele já está em trabalho. À disposição. Né? Não tem que ele chegar lá no departamento dele e passar o ponto. A partir do momento que ele entrou na fábrica, ele já está à disposição da empresa. Até novembro, doutor. Até novembro. Depois, esses horários aí de deslocamento, ou seja, troca de uniforme, esquece. Nada disso... É a partir do momento que ele registrou o ponto. Nada disso vai fazer parte do contrato. A Jéssica Bittencourt, sensacional. Obrigado, Jéssica. Suelen, tá bom.
Tô vendo também no Insta. Suelen, não tá dando pra gente acompanhar direito no Insta, mas eu acho que deve estar legal. A gente tá tentando hoje fazer a transmissão também pelo Instagram para ficar melhor. Joab está perfeito, o som ao vivo é assim mesmo. Ô Lourdes, a gente estava fazendo a transmissão aqui ao vivo e eu comprei um equipamento ali, que na realidade aquele equipamento é para fotografia. E tentei ligar. Do nada ele explodiu, ainda bem que não pegou fogo, senão eu ia ter que chamar o bombeiro para apagar aqui. Mas ele explodiu aí, deu uma fumaça aqui, mas eu não sei se vocês estão vendo bem aí, porque eu tenho uma câmera também que, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma câmerazinha que ela acompanha a transmissão. E na câmerazinha aqui a imagem está meio escura. Mas na tela do computador a imagem está bem nítida, bem clara. Eu não sei como é que está saindo para vocês aí. Se estiver saindo legal, estiver saindo bem nítido aí, vou pedir para vocês marcarem, avisarem aí para a gente tentar fazer da melhor forma possível. Cristiano Silva, a imagem está boa, mesmo após a queima da lâmpada. Não queimou, explodiu aqui, quase pegou fogo. Que medo, muita calma, Sueli, Joab, a Tânia acontece, está ok, o Júnior abraço, né? O que explodiu aqui foi a lâmpada da transmissão. Tá travando, Cristiano, Brandão ao vivo, mandar um abraço pro André. O André não sei se está em São Paulo ou está em BH, né? Mas vamos lá. Ó, não sei como é que tá o som aí, a imagem, mas creio eu que tá. Ó, a Viviane pergunta o seguinte: se não conta o deslocamento até o local de trabalho, como fica a situação de quem se acidentar? A pessoa, então entendeu? A pessoa entrou na empresa e ela trabalha lá no galpão, lá depois de 500 metros. Se nesse deslocamento, como é uma situação, você sai de casa hoje e você indo até o trabalho, tem um acidente de trabalho, né? Como é que fica isso, doutora? É o acidente de percurso. Como é que vai ficar? Então, isso vai ser uma coisa discutível agora, porque a legislação diz que não é disposição, não é trabalho. Então, ou seja, o cara que sai da casa dele, está no trabalho, tá no carro, indo ao trabalho, e no meio do caminho ele sofre um acidente de percurso com a moto, por exemplo, hoje é acidente de percurso. Hoje sim. A partir de novembro, como é que vai ficar isso? Pela lei, estaria fora. Só que é óbvio que aí vão se entrar os artigos constitucionais, né? A função social da empresa, o direito de proteção aí do trabalho. Então, tudo isso é muito novo, mas na letra fria não estaria abarcado. Ou seja, na letra fria da lei, no rigor da nova legislação eleitoral, na nova legislação trabalhista, não estaria. Ele vai estar fora. Estaria fora. Não é? Mas a gente costuma dizer o seguinte, que essa nova lei é como foi o novo Código de Processo Civil, Sim. né? Na realidade é como se fosse um caminhão de melancia, vai demorar um ano para se acomodar. Muita coisa do que foi aprovado aí, o absurdo que foi aprovado aí em relação à questão da mulher grávida, que isso é um absurdo. Eu acredito que eles vão acabar mudando isso, né? Como é que vai deixar uma mulher grávida trabalhar no ambiente insalubre? Como é que fica a segurança do feto, a segurança do bebê? Né? Mas muita coisa talvez nesse ano... eu acho que essa questão também do trajeto, a questão mesmo o pessoal não está se preocupando muito com a questão, doutor, do intervalo entre a jornada. Mas um empregado que acaba de fazer a sua refeição, ele tem a sua agilidade profissional prejudicada. E dependendo com o que ele trabalha, ele pode sofrer também um acidente. O Cristiano pergunta o seguinte: banco de horas. Na convenção foi acordado o pagamento de horas extras após um mês, caso não seja compensado essas horas, caso o empregador decida não querer pagar a hora extra, solicitar a compensação independente do tempo para essa compensação. Pela nova lei, como é que vai ficar isso? Então, também vai ter aí uma forma para ser observado. Então, ele vai ter que recompensar dentro do mesmo mês. Dentro do mesmo período? Dentro do mesmo mês. Se extrapolar o mês, aí vai pagar como hora extraordinária. Vai pagar como hora extra. O Valdemir Brandão da Silva pergunta o seguinte: como ficam as autarquias como a Fundaz, que não se manifesta se é CLT ou pelo concurso de servidor público? Aí depende, porque se eles terceirizarem também, né, eles podem terceirizar pela CLT. O que vai acontecer agora, vão terceirizar de vez, né? Não, agora... E mais... terceiriza e dependendo se ele manda lá uma cartinha por mês dizendo que está fiscalizando o contrato, ele não responde. O André está mandando mensagem, está em São Paulo. André, manda um abraço para você, para a doutora Carol também. A Sofia: softbox é ruim mesmo, você começa a usar e ele começa a esquentar, daí queima. Mas Sofia, ele não queimou, ele explodiu o softbox aqui.
Né? A próxima vez que eu for usar um trem desse chamado softbox, eu vou trazer um extintor do lado aqui, porque a ideia foi boa, né? Para deixar mais claro, porque a imagem, como eu mostrei para vocês, ó, eu acompanho a imagem por essa telinha aqui do celular. Aqui na telinha do celular a imagem está escura, né? Eu não sei como é que está a imagem aí no Instagram, aí a gente está transmitindo ao vivo também no Instagram, mas a imagem aqui da câmera que a gente usa, que chama Mevo, aqui na telinha está escura, mas parece que na tela do computador a tela está legal. Eu não sei como é que está aí, até se vocês puderem falar, mas parece que na imagem aqui ela tá legal. Vamos ver o que mais aqui. A Celiana, a imagem está legal. O Ailton, tem alguma novidade importante sobre o vínculo trabalhista em contratos de estágio? Não, a lei do estagiário. A lei do estágio não mudou, é a mesma. Mudou, é a né? mesma. Viu, o doutor Ailton Alves da Silva? A lei do estagiário é a mesma, não mudou. A Regina Sapac, a imagem está ótima. Viviane, a questão do deslocamento, Viviane, já foi falada também. Abraço, doutora, muito boa essas dicas. A Patrícia, a doutora Aluna. Tua aluna? Um abraço, Kátia. A Patrícia Kátia, a doutora está mandando um abraço para você. A doutora Luana está aqui comigo. A doutora Luana tem um trabalho importante também. Vamos falar aqui do Douglas, né? A doutora Luana é professora também lá no curso Êxito. Isso. Lá eu tenho uma turma que eu faço Direito Consumidor. A doutora Luana é professora do curso Êxito. Mandar um abraço para o Douglas, senão o Douglas vai puxar a orelha da gente aqui. O Douglas é proprietário do curso Êxito, e a doutora Luana, que é a minha parceira hoje aqui, ela dá aula no curso Êxito sobre Direito do Trabalho, né, doutora? Isso, e também é professora de segunda fase de Direito do Trabalho aí, pro pessoal da OAB, né? Da OAB. Ajuda o pessoal aí nessa fase. Doutora, nós já conversamos então hoje sobre home office, o banco de horas, e como é que fica o negócio de negociação? Está liberado, está livre entre as partes? Isso daí foi um dos pontos polêmicos aí na mídia, né? Em relação às convenções e o acordo coletivo que podem prevalecer sobre a legislação. Então, hoje, se eu tenho uma regra nessa nova CLT, se fizermos um acordo entre sindicatos e empresa, ele prevalece sobre as normas da CLT. Ou seja, né, um acordo entre as partes pode ser superior ao que está escrito na lei. Isso. E com o seu sindicato mais ainda. Só que o que acontece? Na época, o sindicato sempre teve esse poder de negociação, mas ele tinha um limite, que era manter aquilo que era mais benéfico para o empregado. Hoje, essa questão de manter o mais benéfico não se exige mais. Então, se ele vai negociar alguma norma coletiva, ele não tem que exigir contrapartida do empregador. Ou seja, o que tiver acordado entre eles, resumindo a prosa, né? O que o empregador e o empregado acordarem. Então, o que percebe é o seguinte: tudo que a gente já conversou até aqui, o que percebe é que a lei, ela prestigia o acordo entre as partes. Ela prestigia o acordo entre as partes, e eu digo que ela buscou tirar um manto aí de proteção da legislação trabalhista que existia sobre os empregados, né? O Flávio Rufino pergunta o seguinte: é verdade de quem for mandado embora da empresa terá que optar pelos 40% ou pelo seguro-desemprego? Eu acho que ele deve estar falando da questão do comum acordo, que se a pessoa quiser sair e o patrão aceitar mandá-la embora, ele recebe metade do FGTS da multa, ao invés de 40%, 20%. Ao invés de sacar 100% do depósito do FGTS, ele saca 80% e não tem o seguro-desemprego. Ou seja, aquele tempinho que ele poder se reorganizar. Aquele acordinho para poder pegar o seguro, isso não é mais previsto, tá? Ok, Flávia. Sofia, a imagem do Facebook e do Instagram estão ótimas. Lembrando que a gente está transmitindo também lá na minha página do Instagram, é o Cristiano P. Ferreira ADV. É uma forma também de a gente alcançar essa audiência do Instagram. Quero agradecer aí a Sofia dando essa informação. O Ailton, a Flávia, acho que agora entendeu. O André pergunta o seguinte: mas se realmente for mandado embora? Não, aí continua a mesma coisa. Vai pagar o aviso prévio, 30 dias. Se tiver mais de um ano, aplica-se a regra da Lei 12.506, que são 3 dias. Recebe também o seguro-desemprego? Recebe o seguro, aí tudo bem, normalmente. O Abrão Melo pergunta o seguinte: esse comum acordo, de forma geral, deve ser coletivo ou posso firmar com algum acordo com o empregador diretamente?
Não, direto. Direto, não tem nada que ser coletivo. Não, o sindicato nem participa disso. Viu, Abrão? O que a lei prestigia muito é o acordo entre as partes, entre empregador e empregado. Né? O André de Souza pergunta, tem os dois direitos? Não entendi, André, qual é a sua pergunta? Se você puder explicar melhor aí, qual os dois direitos? Né? Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Excelente professora, te amo, a Kátia. Alice, boa noite. Quanto mais acompanho, mais indignado fico. O negócio foi complicado. Ó, a Tairine pergunta o seguinte: isso no caso eu era registrada com função e exercia outra, no caso, sem nenhum tipo de acordo, registrada no CNPJ, diferentemente do local onde trabalho. Sim, na verdade tem um desvio, né? É o desvio de função, né, parece? Ela foi contratada para A, faz B, e foi contratada pela empresa A e também exerce a função da empresa B. Tá tudo errado, né? Mas tem que ter cuidado, porque hoje a prova disso tudo aí, de novembro em diante, já era dela. Mas na falta o empregador, se negasse tudo isso, ela acabava aí ganhando a ação. Hoje, dependendo da ótica, ela vai ter que fazer a prova, porque o ônus aí ficou mais pesadinho, né? É como quase no direito do consumidor, né? Quem já estiver registrado antes da nova lei? A partir de novembro, a regra vale para todos. Aí o que fica é o direito adquirido até novembro, porém, dali para frente, se o empregador fizer algum ajuste, ele poderá aí se beneficiar. E tem um detalhe importante para responder essa questão. A nova lei criou a certidão de quitação dos direitos trabalhistas perante o seu sindicato. Então, por exemplo, vamos visualizar aí com essa pergunta. Eu trabalho na empresa e chega novembro, vem a nova lei. Se o meu sindicato, o meu empregador, agendar um horário, levar os meus direitos até novembro e falar assim, me peça uma certidão, verifique aí, tá tudo ok? Eu vou sair com uma certidão de quitação do meu contrato até aquela data. E uma vez emitida essa certidão, é igual aquela de consumo, né? Que as empresas de energia, de água, nos mandam aí a quitação anual. É uma obrigação até legal perante o Código de Defesa do Consumidor. E agora nós vamos ter essa quitação também, uma certidão emitida pelo sindicato da categoria. Ficou bom, né? A Ana Lúcia Lira, manda embora, é por aí mesmo o caminho. A Kelly pergunta o seguinte: resumindo, o trabalhador só ficou no prejuízo, tem nada que favorecer o trabalho. Na verdade, o que a gente percebe, viu, Kelly, é que a lei ela realmente flexibilizou uma forma entre o empregado e o empregador para poder, na verdade, muitas coisas já aconteciam. Sim. Né? E eu penso assim, tinha coisa que precisava mudar, mas eram questões processuais, não de direito. E agora mexeu no direito. Mexeu no direito. Doutora, e a terceirização? A terceirização também é uma situação aí nova, e nós tínhamos terceirização somente do objetivo meio. Então hoje eu posso terceirizar a finalidade. Por exemplo, eu abro uma padaria, mas eu não preciso ter o padeiro. Eu posso terceirizar o padeiro, a minha atividade final. E antes não poderia. Antes não poderia. Eu agora poderia pode. terceirizar ali a limpeza, né? Alguma outra assessoria que eu precisasse, por exemplo, a contabilidade, a parte administrativa, mas não a finalidade principal da empresa. E uma empresa de ônibus, por exemplo, ela pode terceirizar o motorista da empresa? Pode terceirizar o motorista. Quer dizer que então que a partir de novembro uma empresa de ônibus, o motorista da empresa de ônibus, pode ser ele não precisa ser mais funcionário da empresa, pode ser um terceirizado, pode ser uma PJ, uma pessoa jurídica. Pode ser um terceirizado. Né? E aí o que acontece? Então alterou isso, eu tenho que ter, continua, então hoje nós temos duas figuras, a terceirização e o trabalho temporário. Trabalho temporário, que é da Lei 6.019, ainda prevalece aquelas duas situações. Necessidade transitória de serviço e também a necessidade de demanda complementar. Isso não mudou. Porém, na parte da terceirização, eles mexeram, porque eu posso mexer na questão principal. E essa foi uma polêmica gigantesca. Gigantesca. E também tem um ponto aqui que me assusta, porque a reforma, ela alterou a redação aí do artigo que diz o seguinte,
que as partes poderão estabelecer, se assim entenderem, o mesmo salário entre terceirizado e não terceirizado. Então, elas poderão Ou seja, estabelecer. a empresa de ônibus pode contratar um motorista terceirizado para dirigir o ônibus, e esse motorista terceirizado ele pode ter o mesmo salário, mesmo valor. Né, Hoje é o mesmo salário, mas pela nova lei eu posso estabelecer, se eu assim entender, o mesmo salário. Aí tem alguns... Pode ter salários diferentes? Então, hoje não pode. Mas com a nova lei, Mas para essa pode? brecha, ela tá aí existindo, né? Então, a gente não sabe o que virá. Porque tem uma orientação do TST, que é a 383, que preza o princípio da isonomia. Então, hoje, se tiver salário diferente de 2 motoristas, eu pleiteio isso judicialmente, ou pela regra da OJ 383, eu vou aplicar a isonomia. Porém, quando você lê a lei e ela fala, poderão estabelecer, se assim entenderem, o mesmo salário, dá a entender que não está prevalecendo a isonomia. Então, agora eu não sei como isso vai ser aplicado aí no dia a dia. Ó, a Ariane pergunta o seguinte: qual o tempo de licença maternidade? 4 ou 6 meses? Tenho direito a quais os benefícios nesse período? A regra são 4, porém, se a empresa quiser estender para 6, ela tem que fazer lá o cadastro no site lá do INSS, estende para 6, porque a empresa é beneficiada com isso. E até eles então, a regra é 4 meses. São 4 meses, né? Mas ela pode estender para 6? Pode estender para 6, tá? O Arildo pergunta o seguinte: a reforma trabalhista altera alguma coisa na lei de cotas para PC, acho que é portadores em necessidades especiais? Não pegou, mas não atingiu essa lei, não. Deixa eu registrar também aqui a Zuíta. Olha, eu não sei como é que está chegando a imagem e o áudio aí. Vou pedir para vocês, por favor, que vocês curtam aí a página, curtam aí a aula de hoje. Se vocês puderem compartilhar também, para que a gente possa alcançar mais pessoas com essas orientações. Hoje nós já conversamos sobre a questão do home office, o banco de horas, a negociação, a terceirização, e o último tópico de hoje é a questão das férias. Na aula anterior nós conversamos sobre a demissão, jornada de trabalho, contribuição sindical, gravidez e descanso. A gravidez eu fiquei assustado, né? Uma mulher grávida poder trabalhar no ambiente salubre, na minha ótica isso é inadmissível, né? Hoje nós já conversamos sobre home office, banco de horas, negociação, terceirização. Agora a gente vai no último tópico, que é as férias. E aí na próxima aula a gente vai conversar sobre as custas das ações na justiça, os casos de arquivamento, dano moral, equiparação salarial, justiça gratuita, multa e rescisão contratual. Estão perguntando aqui o seguinte, né? Na aula, quem não teve acesso ao vídeo anterior, da aula anterior, ela está aí na minha linha do tempo, aqui no Facebook. A gente está transmitindo não só para a página do Facebook, mas também aí para o meu Instagram. Espero que a galera que está acompanhando no Instagram também aí, eu não estou conseguindo monitorar os dois juntos, mas espero aí que esteja sendo também positivo. Eu vou pedir para vocês que estiverem acompanhando, me falarem aí se a imagem está chegando legal, se o áudio também está chegando bem. E uma forma de eu saber se está chegando legal, pedir para que vocês aí curtam bastante, dê bastante curtidas aí, para que eu possa saber se está chegando legal aí o áudio e a imagem. A Ana Lúcia pergunta o seguinte: doutora, trabalho em empresa terceirizada